Boa noite a todos. São Simão, boa noite Itaguaçu, ouvintes da Formato FM. Boa noite aos alunos do EJA, do Colégio Ladislau. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Havendo número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos os ouvintes da Formato FM, internautas que nos assistem, comunidade de Itaguaçu, que também nos assistem, né, no anexo da subcâmara, presentes no plenário, em especial aos alunos do Colégio Estadual Ladislau Alves de Souza, que hoje vêm nos prestigiar. Eles estão estudando, né, a matéria pertinente à cidadania e às funções da Câmara Municipal de São Simão. Então, iniciaremos a leitura do expediente com a ata da sessão realizada no dia 28 de abril do ano de 2017. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2017, às 20 horas, no plenário Aldo dos Santos Pimenta, da Câmara Municipal de São Simão, Estado de Goiás, reuniram-se em sessão ordinária os senhores vereadores, com a presença do senhor presidente, vereador Adriano Pimenta, que, verificando o livro destinado ao registro de presenças, constatou estar todos os vereadores presentes. Iniciados os trabalhos com a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada. Do expediente, nada constava. Não havia vereadores inscritos à mesa para a apresentação de matérias. Da ordem do dia, nada constava. No momento destinado às explicações pessoais, ninguém fez uso da palavra. E assim, não havendo mais nenhum assunto relevante a ser tratado, a presente sessão foi encerrada, cabendo a mim, primeiro secretário, que a presente lavrasse e que, depois de lida e achada, segue assinada por quem de direito. O primeiro secretário da Câmara Municipal de São Simão, vereador Quebinha, e segue assinada também pelo vereador presidente, para que os alunos possam se inteirar do processo legislativo. A ata que acaba de ser lida está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Das matérias constantes do expediente, constam, então, as matérias de autoria dos nobres vereadores e de autoria também do senhor prefeito municipal. Iniciaremos pelas matérias de autoria do prefeito. Ele enviou o projeto de lei de número 637, que autoriza formalizar convênio com a Associação Municipal Beneficente Só o Senhor é Deus e dá outras providências. Venho, mediante este, encaminhar a Vossa Excelência cópia do projeto de lei de número 637, de 8 de maio de 2017, que autoriza formalizar convênio com a Associação Municipal Beneficente Só o Senhor é Deus e fazer repasse de verbas para a promoção do evento Aviva São Simão e dá outras providências. Então, fica por força do projeto, autorizado o chefe do Poder Executivo, autorizado a formalizar convênio com a Associação Municipal Beneficente Só o Senhor é Deus, inscrita devidamente no CNPJ número 0903161001/94, com sede na Rua 22, número 118, no setor popular, nesta cidade, que tem por finalidade a produção e promoção do evento denominado Aviva São Simão, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de outubro do ano de 2017.
2017. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a repassar o valor de R$10.000 para a Associação Municipal Beneficente Só o Senhor é Deus. Valor este que será utilizado na produção e promoção do evento Aviva São Simão. A Associação Municipal Beneficente Só o Senhor é Deus fica na obrigação de formalizar a prestação de contas perante a Controladoria Interna do município, para a comprovação de que os recursos repassados foram aplicados corretamente no objeto do convênio e que as metas propostas foram cumpridas. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito São Simão, Goiás, em 8 de maio de 2017. Wilber Floriano Ferreira, Prefeito Municipal. O projeto segue com todas as informações pertinentes exigidas por lei. Consta ainda o projeto de lei de número 638, também de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. Fica, então, autorizado o Poder Executivo Municipal, por meio da Procuradoria-Geral do município, a protestar extrajudicialmente, independentemente de seu valor e sem prévio depósito de emolumentos, custas ou qualquer despesa para o município, na forma e para os fins previstos na Lei Federal número 9.492, de 10 de setembro do ano de 1997, e da Lei Federal número 12.767, de 27 de dezembro do ano de 2012. As certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários do município de São Simão, constituídos na forma da Lei Complementar número 035 de 2003, que é o nosso Código Tributário Municipal. Os efeitos do protesto alcançarão os responsáveis tributários nos termos dos artigos 134 e 135 da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1996, que é o Código Tributário Nacional, e no que couber em capítulo próprio da Lei Complementar número 035 de 2003, que é o nosso Código Tributário Municipal, desde que seus nomes constem da certidão de dívida ativa. O protesto a que alude o caput deste artigo alcançará apenas os contribuintes ou devedores que estejam devidamente identificados. A certidão de dívida ativa encaminhada a protesto deverá conter, além dos requisitos obrigatórios previsto na Lei 6.830 do ano de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, os seguintes dados: nome completo do devedor, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço completo. Poderão ser protestados débitos regularmente inscritos na dívida ativa, inclusive aqueles que já estejam sendo objeto de execução fiscal. As providências constantes do caput desta lei não obstam a execução dos créditos inscritos na dívida ativa nos termos da Lei Federal número 6.830, de 22 de setembro de 1980, nem as garantias previstas nos artigos 183 a 193 da Lei Federal número 5.172 do ano de 1966. Para fins desta lei, poderá o município de São Simão celebrar convênios não onerosos com entidades públicas e privadas para a divulgação das informações previstas no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 198 da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominado Código Tributário Nacional. O convênio a ser firmado com o tabelionato de protesto de títulos de dívida
local regulará a remessa e retirada dos títulos, bem como dos respectivos valores. Parágrafo único. A apresentação a protesto deverá ser realizada por meio eletrônico preferencialmente. Parágrafo único. A apresentação a protesto deverá ser realizada por meio eletrônico preferencialmente. E o protesto extrajudicial dos débitos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa deverá ser utilizado preferencialmente nos seguintes casos: acordos rompidos, devedores contumazes. Artigo 5º. As parcelas inadimplidas de parcelamentos concedidos pela administração tributária poderão ser levadas a protesto individualmente mediante expedição de certidão específica relativa à parcela não paga. Parágrafo único. Os títulos parcialmente quitados poderão ser levados a protesto pelo saldo. As certidões de dívida ativa cuja cobrança já tenha sido ajuizada e as sentenças judiciais condenatórias de quantia certa em favor do município de São Simão, desde que transitada em julgado, poderão igualmente ser levadas a protestos. Artigo 7º. Cabe à Procuradoria-Geral do Município efetuar o controle de legalidade dos títulos que serão levados a protesto nos termos da legislação vigente. Artigo 8º. O tabelionato fornecerá ao município de São Simão, quando solicitado, certidão em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa ou outro meio, nem mesmo parcialmente. Parágrafo único. A certidão na forma de relação será fornecida gratuitamente, sem nenhum ônus para o município de São Simão, e os tabelionatos serão responsáveis pelas informações que enviarem. Artigo 9º. O município de São Simão poderá fornecer ao interessado apenas informações a respeito da existência ou não de protesto e o tabelionato que o lavrou, cabendo-lhes a responsabilidade pelos dados que fornecer. Parágrafo 1º. O município não prestará informações, inciso 1º, sobre protestos cancelados, conforme dispõe o artigo 29, inciso 1º da Lei número 9.492. Inciso 2º. Para maiores informações, o contribuinte deverá solicitar certidão no tabelionato competente. Artigo 10. Fica autorizado a inscrição das dívidas protestadas em cadastros de proteção ao crédito, incumbindo ao contribuinte, assim que apresentar a quitação ou cancelamento do débito perante o tabelionato de protesto, promover a exclusão de seu nome do referido cadastro. Artigo 11. Ao protesto e seu procedimento, aplicam-se as leis e regulamentos que lhes são próprios. Parágrafo único. Somente ocorrerá o cancelamento do protesto após o pagamento total da dívida ou do seu parcelamento. Artigo 12. Os pagamentos dos valores previstos nas tabelas de emolumentos devidos pelo protesto dos certidões de dívida ativa expedidas pela Fazenda Pública Municipal correrão por conta dos contribuintes inadimplentes, que os farão diretamente ao tabelionato de protesto, no mesmo momento da comprovação da quitação do débito pelo devedor ou responsável, ou por ocasião do cancelamento do protesto, sendo devidos, neste último caso, também pelos contribuintes. Artigo 13. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, concedendo remissão a não protestar ou executar o crédito da Fazenda Pública Municipal de natureza tributária e não tributária, exigível após o vencimento do prazo do pagamento, inscrito em dívida ativa, cujo valor consolidado for inferior ao dos respectivos custos da cobrança. Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do valor originário, mais os encargos e acréscimos legais ou contratuais vencidos, até a data da apuração.
O valor disposto no caput será determinado por meio de ato do Poder Executivo, de forma a garantir a sua atualização. Artigo 14. Nos casos em que as custas do protesto forem superiores às da ação de execução fiscal, o protesto poderá ser dispensado. Artigo 15. O Poder Executivo Municipal e o respectivo tabelionato de protesto de títulos de dívida poderão firmar convênio dispondo sobre as condições para a realização dos protestos de certidões de dívida ativa expedidas pela Fazenda Pública Municipal, regulando a remessa e retirada dos títulos, bem como dos respectivos valores, observado o disposto na legislação federal e estadual. Artigo 16. Considera-se praça de pagamento para fins de protesto para todo e qualquer débito oriundo da dívida ativa do município de São Simão, o próprio município de São Simão. Artigo 17. As despesas com a execução da presente lei correrão por cota de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 18. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem necessários à regulamentação desta lei. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Wilber Floriano Ferreira, Prefeito Municipal. A seguir, faremos a leitura também da mensagem do projeto de lei ora lido. O prefeito diz que o projeto, sendo aprovado, autoriza a administração municipal a levar a protesto a certidão da dívida ativa, CDA, desde que o crédito ao qual se refere não esteja com a exigibilidade suspensa, e a celebrar convênios com entes públicos e privados para a divulgação das informações referentes aos créditos inscritos na dívida ativa. A chamada desjudicialização da cobrança de créditos tributários pelos entes públicos, incluída pela Lei de número 12.767, e também da Lei 9.492, que regulamenta os serviços de protesto, somente agora começa a ser colocada em prática, tornando-se ferramenta eficaz para incrementar as receitas dos municípios, dos estados e da União. Uma ação de execução fiscal pode levar muitos anos para chegar ao fim, porém, com o encaminhamento do título para protesto, a recuperação da dívida pública pode ocorrer em poucos dias. A desjudicialização representa um avanço na resolução destes conflitos e contribui significativamente para desafogar o Poder Judiciário. Ademais, este tipo de protesto não trará custos ao município de São Simão. Caso não haja pagamento nem acordo, o CPF ou o CNPJ do devedor será negativado junto às empresas de cadastro de crédito. As vantagens para o município com a adoção do protesto são inúmeras, entre elas a diminuição da cultura de inadimplência, aumentando automaticamente a arrecadação e redução de custos para o devedor, que deixará de arcar com custas judiciais e honorários advocatícios. A celeridade, o elevado índice de recuperação de créditos, em torno de 40%, conforme dados da Associação dos Notórios e Registradores de Santa Catarina. Estes são os motivos que nos levam a encaminhar o presente texto para, após o devido trâmite no processo legislativo, seja aprovado pelos nobres edis. E na certeza de que Vossa Excelência adotará as medidas necessárias decorrentes da presente mensagem, renovo no ensejo protestos de elevado apreço e distinta consideração, extensivos aos seus dignos pares. Wilber Floriano Ferreira, Prefeito Municipal. O projeto de lei
de número 637 e de número 638, ora lidos no expediente, está sendo despachado pelo presidente para as comissões técnicas permanentes da Casa, Redação, Constituição e Justiça, para que possam ser analisados. Após a análise, os vereadores exarem o competente parecer. Leremos hoje, só a título de leitura, o projeto de lei de número 633. Ele é o projeto de lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso município. Como é de conhecimento de vossas excelências, a Constituição Federal, no seu artigo 165, inciso 2º, a Lei Orgânica do Município, a Constituição Estadual e a Lei Complementar número 101, a Lei Complementar número 101 é a Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça as diretrizes gerais orçamentárias, sendo que a LDO é a norma legal que se define as regras de elaboração do orçamento fiscal, da Seguridade Social e dos investimentos. A LDO está apresentada com as metas de receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado. De forma geral, as previsões de receita e despesa serão sustentadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa de inflação, ambos estabelecidos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para o exercício de 2018 e seguintes, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do nosso município. Também as metas de resultado estão elaboradas de acordo com as necessidades de equilíbrio entre a receita e a despesa, visando o maior controle gerencial das despesas e dos custos operacionais de todos os órgãos municipais. A LDO está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual, que é o PPA, e segue com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Com isso, a LDO é composta pelo seu corpo principal, mensagem e projeto de lei, e por seus anexos, os quais estarão sempre à disposição de todos os cidadãos para conhecimento e melhor acompanhamento do desempenho da gestão pública municipal. Atenciosamente, Wilber Floriano Ferreira, prefeito municipal. O devido projeto foi devidamente protocolado no dia 17/4 do ano de 2017, conforme diz a lei. O presidente também está despachando para as comissões técnicas permanentes, que terá até o mês de julho para exararem o competente parecer a respeito da LDO. Esgotadas as matérias de autoria do prefeito municipal, iniciaremos a leitura das matérias referente ao Poder Legislativo. Iniciaremos pela indicação de número 122, de autoria da nobre vereadora doutora Cristiane Pires Nunes Saltão.
a infra-assinada, a doutora Cristiane, vereadora deste município de São Simão, Goiás, vem com o devido respeito e acatamento indicar, após a anuência do soberano plenário, em caráter de urgência ao Poder Executivo, que se crie uma comissão para estudo, análise e efetivação da progressão dos servidores efetivos. A justificativa. A presente proposição se faz necessária, considerando que a progressão dos servidores efetivos prevista no Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto do Magistério está há muito tempo estagnada. Desta forma, os mesmos estão deixando de ser avaliados, acumulando assim uma defasagem salarial, que vai de encontro com o que está descrito na legislação municipal vigente, que é o nosso estatuto. Ademais, cumpre salientar que, conforme a reunião ordinária realizada no mês passado, foi apresentado o relatório de impacto da folha de pagamento e comprovamos na mesma que está girando aí em torno de 41%, bem distante do limite constitucional permitido, não existindo, assim, justificativa para a não aplicação da progressão estabelecida no Estatuto dos Servidores e no Estatuto do Magistério. E o requerimento de número 19, o infra-assinado Alberto Alves de Matos, baiano carvoeiro, vereador deste município de São Simão, no uso de suas atribuições funcionais, vem, com o devido respeito e acatamento, requerer, após a anuência do soberano plenário, e solicitar a reforma da quadra poliesportiva do Colégio São Simão, encaminhado ao Poder Executivo. A justificativa: o esporte é o lazer e um direito individual e coletivo constitucionalmente assegurado, cabendo ao poder público propiciar as condições materiais suficientes para a efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe ainda a obrigação de privilegiar as camadas sociais mais carentes e o universo populacional compreendido pelas crianças e adolescentes, devido ao grande número de reclamações dos moradores da localidade que se queixam do acúmulo de sujeira e descaso, ocasionando mau cheiro e risco à saúde humana. De acordo com os moradores, a quadra poliesportiva tornou-se um refúgio de aves, pombos, que defecam sobre o chão, impossibilitando o uso da mesma, sendo necessário a reforma, limpeza e substituição das telas para impedirem a passagem das aves. E a indicação de número 124 de o infra-assinado Adriano Pimenta, vereador presidente deste município de São Simão, Goiás, vem com o devido respeito e acatamento indicar, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, que solicita que seja realizado a compra de uma casa na cidade de Goiânia, Goiás, para que a mesma sirva como casa de apoio aos munícipes de São Simão e Itaguaçu. Justificativa: a presente proposição se dá devido a atender à necessidade da população, buscando maior comodidade para os munícipes que dependem do local. Esta aquisição será pertinente do município, evitando os gastos com aluguel e reforma. E o requerimento de número 18, os infras assinados, vereadores deste município e presidente, que juntos assinam: Adriano Pimenta, presidente; Jane Vilarinho, vice-presidente; Fábio Siqueira, o Quebinha, que é o primeiro secretário, e o Lazinho Lacerda, segundo secretário. Eles, com o devido respeito e acatamento de praxe, vêm, após a anuência do soberano plenário, que seja celebrado o Dia das Mães na sessão ordinária do dia 10 de maio em São Simão e do dia 11 de maio em Itaguaçu,
e que as referidas sessões sejam transformadas em sessão solene, dedicada exclusivamente a homenagear as mães. Justificativa: a presente proposição se dá considerando a grande importância das mães na vida de todos. O papel exercido pela mãe é mais que essencial na construção de uma sociedade sadia e próspera. Outrosim, a Câmara Municipal não poderia deixar de comemorar esta data que homenageia nossas mães, transformando as sessões solenes em sessão solene unicamente para agraciá-las. Nestes termos, esperam deferimento ao solicitado. E a indicação de número 12, a infraassinada Ana Maria Lemes da Silva, vereadora deste município de São Simão, Goiás, vem com o devido respeito e acatamento solicitar, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo, que seja construído um muro cercando as dependências do SAMU. Justificativa: a presente se faz necessária para propiciar mais proteção aos equipamentos e para os que ali trabalham. Nestes termos, pede e espera deferimento. As matérias ora lidas de autoria dos nobres vereadores serão despachadas para a ordem do dia dessa sessão, ficando apenas para a sessão de amanhã os projetos de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, nobres vereadores, não há vereadores inscritos para a apresentação de matérias. Gostaria só de ler, é pertinente, é rápido, qual que é a função da Câmara, para que os professores e alunos possam entender melhor. As competências atuais da Câmara Municipal foram estabelecidas pela lei orgânica do nosso município. E são atribuições da Câmara a elaboração das leis municipais e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta. E o que é a mesa diretora? A mesa é um órgão colegiado responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Simão, Estado de Goiás, é formada pelo vereador Adriano Pimenta, presidente, vereadora Jane Vilarinho, vice-presidente, o vereador Quebinha, primeiro secretário, e o vereador Lazinho, segundo secretário. Quais os cargos, da mesa diretora? Então, a mesa diretora é composta por um presidente, um vice-presidente e 2 secretários. Para a eleição da mesa, os vereadores se reúnem imediatamente após o término da solenidade de posse dos vereadores eleitos, no caso da primeira sessão legislativa de cada legislatura, ou em uma reunião a se iniciar imediatamente após o transcurso da primeira reunião ordinária do mês de dezembro da sessão legislativa que antecede o mandato. Ou seja, quando os vereadores eleitos, igual neste ano, eles se reuniram logo após a posse, no dia 1º de janeiro. Após 2 anos, que é o que o presidente Adriano, juntamente com os outros vereadores, vai presidir essa casa, poderá ser realizada no mês de dezembro. Então, a duração da mesa vai de 1 a 2 anos. No nosso caso, é biênio, 2 anos. Como se renova a composição da Câmara Municipal? A composição da Câmara Municipal se renova a cada 4 anos, o que corresponde a uma legislatura. O que é a legislatura? Corresponde a um período de 4 anos que coincide exatamente com a duração do mandato dos vereadores, que tem início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Quando se dá a posse aos vereadores eleitos, termina em 31 de dezembro do ano seguinte à eleição subsequente. E o que é sessão legislativa?
é o que está acontecendo hoje. Corresponde ao período de trabalho parlamentar durante o ano. Divide-se em sessão legislativa ordinária e pode ser também extraordinária. A sessão legislativa ordinária inicia-se em fevereiro e vai até dezembro, com o recesso parlamentar. Nesse caso, nós não temos mais recesso parlamentar no mês de julho, apenas no mês de dezembro. No entanto, a sessão não será interrompida enquanto não for aprovada o projeto de leis de diretrizes orçamentárias pela Câmara Municipal. O projeto de leis de diretrizes orçamentárias é este que foi lido parcialmente, que está à disposição de toda a comunidade, que deverá ser votado pelos vereadores no mês de julho. Se eles não votarem, eles não podem entrar nesse recesso. E a sessão legislativa extraordinária somente ocorre quando houver a convocação das autoridades competentes, e somente para deliberar sobre a matéria objeto da convocação. Então, para encerrar, qual a diferença entre legislatura e sessão legislativa? A legislatura tem duração de 4 anos e coincide sempre com a duração do mandato dos vereadores. Uma legislatura divide-se em 4 sessões legislativas ordinárias que constituem o calendário anual de trabalho da Câmara Municipal. Então, as sessões plenárias são reuniões dos membros da Câmara em plenário para debater ou voltar à proposição ou para discutir matérias. É o que está acontecendo hoje, a sessão plenária. Bom, então, senhor presidente, nobres vereadores, podemos ir direto à ordem do dia. Com a palavra, a senhora secretária, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Da pauta da ordem do dia, iniciaremos, então, pela votação da indicação de número 122, em caráter de urgência, que a vereadora doutora Cristiane pede ao Poder Executivo que se crie uma comissão para estudo, análise e efetivação da progressão dos servidores efetivos. Ela não pede, para que fique entendido, em caráter de urgência a votação, em caráter de urgência que o prefeito organize, essa comissão para estudo e análise e efetivação da progressão dos servidores efetivos do nosso município. Indicação de número 22, de autoria da nobre vereadora doutora Cristiane, em única discussão e após votação. Indicação de número 122 está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E o requerimento de número 19, de autoria do vereador Baiano, ele solicita a reforma da quadra poliesportiva do Colégio São Simão ao prefeito municipal. Requerimento de número 19, em única discussão e após votação. Requerimento de número 19 está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 124, de autoria do vereador Adriano Pimenta, presidente desta casa, ele solicita ao prefeito municipal que seja realizado a compra de uma casa na cidade de Goiânia, Goiás, para que a mesma sirva como casa de apoio aos munícipes de São Simão e Itaguaçu. Indicação de número 124, em única discussão e após votação. Indicação de número 124 está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E o requerimento de número 18, de autoria da mesa diretora desta augusta Casa de Leis, eles solicitam que a sessão ordinária do dia 10 de maio e a do dia 11 de maio sejam
transformadas em solene, dedicada exclusivamente a homenagear as mães. A do dia 10 de maio, quarta-feira, acontecerá aqui no plenário Aldo dos Santos Pimenta. E a do dia 11 acontecerá no Salão Paroquial, localizado no distrito de Itaguaçu. Requerimento de número 18, de autoria da mesa diretora, em única discussão e após votação. Requerimento de número 18 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 126, de autoria da vereadora Ana Maria. Ela solicita ao prefeito que seja construído um muro cercando as dependências do SAMU. Indicação de número 126, de autoria da nobre vereadora Ana Maria, em única discussão e após votação. Indicação de número 126 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. As matérias da ordem do dia estão esgotadas, senhor presidente, nobres vereadores. Podemos destinar o tempo às explicações pessoais. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Leopoldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, ouvintes da Formata FM, internautas, presentes aqui no plenário, alunos, comunidade Itaguaçu. Me levantei, senhor presidente, só para falar sobre cidadania. É a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica na necessidade de obrigação do outro cidadão. Conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de praticar ativamente a vida e os atos de seu povo e no seu governo. Só falei isso porque vocês estão aqui, está falando de cidadania, às vezes fica muito maçante de entender. A senhora secretária tentou explicar como que funciona o ordenamento aqui legislativo e espero que tenha ficado entendido. Se não, eu irei repetir para que a gente possa ficar mais esclarecido. As matérias entram na pauta do expediente, depois vai para a ordem do dia onde vota. E no final, abre-se a palavra para os vereadores, porque aqui a gente foi eleito para representar a nossa comunidade. Então, faça valer o seu direito, faça valer a sua cidadania, procure seu vereador, diga o que está acontecendo em cada região, diga o que é a necessidade de cada região, pois assim vocês estarão exercendo o direito de cidadania de vocês. E ainda, senhor presidente, eu quero lembrar, essa semana começa a semana de sessão legislativa. E ainda falando de cidadania, me preocupa, porque chegou aí outro projeto, vai ser discutido a partir de amanhã, votado, mas já irei levantar aqui algumas questões falando de cidadania. O prefeito municipal, no período eleitoral, e aí muitos que ouviram e participaram pelos meios de comunicação, até mesmo pessoalmente, a cidade ainda é pequena e dá para se ouvir, dizia claramente que o antecessor tinha muito dinheiro, que era aí 7 milhões por mês, que dava para fazer tudo, que dava para resolver tudo da nossa comunidade. Então, já passamos aí praticamente 120 dias. E os problemas da nossa comunidade estão resolvidos? Então, vamos observar isso aí. O Colombo continua na terra, sem energia, faltando ali saneamento básico. Lá no garimpo, onde massivamente eles fizeram um trabalho de promessa, continua sem infraestrutura, continua sem saneamento básico, sem água, tem energia, tem água, puxada
de certa forma, clandestina, porque aquela comunidade tem sofrido e foi o meio que conseguiu resolver até então, mas isso não é o que se deve fazer. Passou-se 120 dias, vem projetos de lei para preocupar ainda a nossa comunidade. Então, digo a vocês, venham, participem, ouçam, porque aqui sim é dada a opinião a cada um de vocês. E pensem um pouco nas promessas que foram feitas e o que está sendo resolvido. Nós não podemos ficar 4 meses sem atitude. Nós não podemos ficar 4 meses e a saúde da forma que está. Todos os dias chega cidadão reclamando de falta de remédio no hospital. Era fácil, resolvia-se. Então vamos resolver, senhor prefeito. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, o meu muito obrigado e uma ótima noite. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Bom, nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e encerro a presente reunião ordinária, convidando-os para a próxima reunião. Boa noite a todos.